não sei você, mas ou coisa ruim é você perder tempo. E eu vou te dizer com o quê? Por exemplo, você quer perder peso, né? Então você faz aquele esforço e quando chega na hora lá, não tem resultado. Não tem resultado. Por exemplo, quem malha, né? Você malha e quando vai ver, não tem resultado. Você não consegue dizer assim, poxa vida, eu fiz tanto esforço, fiz isso, fiz aquilo. Aí você vai, às vezes é com saúde, financeiro, você faz aquele esforço e não tem resultado. Eu acho que também é frustrante quando você também na vida espiritual não vê resultado. Pode acontecer que a pessoa às vezes diz assim, poxa vida, eu tenho buscado a Deus, mas eu não tenho visto. Eu tenho lido a palavra, mas eu não tenho visto resultados na minha vida. Eu tenho vindo para a igreja, eu tenho buscado a Deus, eu estou no GC, o que está acontecendo? 2 semanas atrás, não sei quantos dias, eu estava conversando com uma pessoa e justamente falando sobre essa questão de crescer espiritualmente. Eu estava contando a minha experiência. E a conversa com você hoje é sobre desenvolver a salvação. E aí esses exemplos que eu dei, você vai entender aonde eu quero chegar. Por exemplo, se eu quero cuidar da minha saúde, quero chegar a um percentual adequado de gordura na minha vida, eu quero adequar todos os indicadores, né, triglicérides, glicose. Se eu vou para um médico, ele vai passar, olha, é assim, você tem que tomar isso, você tem que comer aquilo. Por exemplo, se eu vou aqui na igreja, a gente tem um programa maravilhoso, ajuste de contas, né? E são pessoas que dão mentoria nessa área financeira, né? Ajudam pessoas. Então eles vão dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, orçamento, tem que gastar menos. Se você vai cuidar do seu físico, ganhar músculo, né? Saúde no seu corpo, o seu personal, ele vai indicar. E aí tem uma parte que é nossa, amém, gente? O médico, ele não vai para o restaurante comigo, ele não vai para a farmácia comigo, o nutricionista não vai ali comigo. Às vezes você pode estar num tratamento, quem sabe você está num tratamento psicológico. Nesse momento tenha lá um profissional maravilhoso que está lhe acompanhando, ajudando você a sair da ansiedade. Ele não vai estar com você na sua casa. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa, assim é a vida espiritual. O Espírito Santo está na nossa vida, amém, gente? A Bíblia está, né, à nossa disposição, amém, pessoal? A igreja está aqui, um líder, um GC, ele está lá, mas tem parte que sou eu que tenho que fazer. Você concorda comigo, gente? Então, tem coisas que eu que preciso fazer. Antes de a gente começar, pode ser que você não esteja vendo a oração, mas ela tem um efeito na sua vida. Pode ser que você não esteja vendo hoje o que a palavra de Deus está fazendo na sua vida, mas tem um efeito. Pode ser que você está aqui, aí tem alguns visitantes, né? A primeira vez que você está na igreja, tudo vai mudar a partir de hoje? Não. Eu gosto de um texto da palavra de Deus, aí agora a gente vai entrar, tá certo? No livro de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, eu vou ler os versos 12 e 13, Filipenses 2, versos 12 e 13. Estão comigo, gente? Diz assim: assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, o apóstolo Paulo falando para essa igreja, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Eu gosto, noutra tradução, desenvolvei. Diga comigo, gente, desenvolvei. Vamos lá, todo mundo, vamos lá, desenvolvei. Você comigo em casa, diga desenvolvei. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele.
no texto, né? Na minha tradução, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se na questão física, tá certo? Eu preciso avaliar, rapaz, realmente eu estou fazendo tudo que o médico falou? Realmente eu estou tomando tudo que ele me indicou? Realmente eu estou fazendo tudo que o nutricionista falou? Realmente eu estou fazendo tudo que o personal falou? Realmente eu estou fazendo tudo que o mentor meu financeiro disse? Realmente eu estou colocando em prática tudo aquilo que o psicólogo falou para mim? Da mesma forma, a questão espiritual. Gente, será que a gente está colocando? Será que a gente está desenvolvendo? Será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que realmente eu estou fazendo a minha parte? Porque a salvação Deus nos deu, amém, gente? Mas o desenvolver a salvação cabe a mim e a você. O que eu noto é que às vezes a gente está terceirizando, colocando a responsabilidade do meu crescimento espiritual para outras pessoas. Eu tenho, completei, agora fiz aniversário, mas assim, há mais de 45 anos eu entreguei minha vida para Jesus. E uma coisa que eu aprendi, e principalmente assim com os meus pais, e vendo meu pai e a minha mãe, é como eles buscavam a Deus sozinho em casa. Como meu pai estudava a Bíblia sozinho em casa. E aquilo ali me chamou a atenção. Desenvolveu em mim o que? A igreja tem a sua importância? Lógico que tem a sua importância. Um líder tem a sua importância? Lógico que tem a sua importância. Eu fazer um curso? Lógico que tem a sua importância. Eu participar de um GC? Lógico que tem uma importância. Eu conversar com as pessoas? Lógico que tem a sua importância. Mas eu tenho a minha responsabilidade, é minha responsabilidade crescer espiritualmente. Eu vou repetir, existe uma parcela que eu sou responsável pelo meu crescimento espiritual. Então vamos lá, é com você. O tema dessa mensagem é com você. Qual é a sua responsabilidade? Como desenvolver, como perceber que eu estou crescendo espiritualmente? Como perceber que está valendo a pena? Como perceber que a minha vida, a vida espiritual, a minha vida está crescendo? Então comigo, gente, anote aí, coloque em prática. Isso aqui é algo rico para a tua vida. Primeira coisa, como é que eu percebo que eu estou desenvolvendo a minha vida espiritual? Desenvolvemos a nossa salvação, a nossa vida espiritual, a nossa salvação quando somos obedientes. Obedientes. Obediente a quem, gente? Obedientes à palavra de Deus. Olha, você tem lido a Bíblia? Tenho. A pergunta é: você tem colocado em prática a palavra de Deus? O que Jesus Cristo fala, gente? Ele diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Mateus, quando registra as palavras de Jesus, quem ouve as minhas palavras e pratica. Ah, pastor, eu estou vindo para a igreja. Legal. O que você escuta da palavra de Deus, você está colocando em prática? Não, então, o vir para a igreja está sendo simplesmente uma atividade. Eu estou lendo a palavra, fantástico, pastor, eu estou fazendo plano anual da Bíblia, fantástico, está colocando em prática? Olha aqui, a gente vai estar, Tiago capítulo 1, verso 21, Tiago 1, 21, você pode ir comigo, 1, 21, ele diz o seguinte, 1, 21, portanto livrem-se de toda impureza, moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvá-la. Noutra tradução, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa. Gente, qual é a voz que você está obedecendo? É a voz da palavra? É a voz da palavra?
Gente, quando a gente escuta a palavra de Deus e pratica, muda tudo. Se você vai continuar, não é, esse texto, Tiago 1, eu li o 21, olha o 22. O 22 diz assim: sejam praticantes da palavra, e não o que, gente? Ouvintes, enganando vocês mesmos. Vou continuar. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Grifa esse texto para você, guarde no seu coração. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera em que, gente? Na prática dessa palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Na outra tradução, será bem-aventurado. Uma dica para você, que eu faço comigo: é melhor ler uma porção pequena da palavra e colocar em prática, do que ler muito a Bíblia e não colocar em prática coisa nenhuma. Eu vou repetir: é melhor ler uma porção pequena das Escrituras e colocar em prática, do que ler 2, 3, 5 capítulos e não colocar em prática coisa nenhuma. Como é que eu sei que eu estou desenvolvendo a minha salvação? Como é que eu sei que eu estou crescendo espiritualmente? Como é que eu sei que está tendo efeito? A minha caminhada com Deus. Quando eu leio, quando eu pratico, quando eu obedeço a palavra de Deus. Na sua vida, nessa situação, a palavra de Deus está dizendo para perdoar, pratica. Nessa situação, a palavra de Deus está dizendo para você orar, pratica. Nessa situação, a palavra de Deus está dizendo para você ir conversar com aquela pessoa, pratica. Nessa situação, a palavra está dizendo para você dar, pratica. Nessa situação, a palavra está dizendo para você descansar, pratica. Nessa situação, a palavra está dizendo para você caminhar, pratica. Nessa situação, a palavra de Deus está dizendo para você, está dizendo sim para você, continua. Nessa situação, a palavra está dizendo para você, não vai fazer. Nessa situação, a palavra está dizendo o que é para você, o que é que você está escutando. Você quer desenvolver a sua salvação, desenvolver a sua vida com Deus, pratica o que a Bíblia diz. Vai dar certo. A Bíblia diz: se a gente fizer, vamos ser bem-aventurados no que a gente fizer. Quando a gente coloca a palavra de Deus, dá certo, meu irmão, dá certo. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, glória a Deus. Segunda coisa importante, é com você, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, como eu desenvolvo a minha vida com Deus, quando o nosso caráter é transformado de forma genuína. A nossa imagem, ei gente, escute isso aqui: a nossa imagem se desenvolve na multidão, enquanto o nosso caráter na solidão. A nossa imagem, ela é percebida na multidão, mas o nosso caráter é trabalhado quando eu e você, a gente está em profunda intimidade com Deus. Como é que eu sei que eu estou sendo transformado? Como é que eu sei que eu estou sendo transformado? Como é que eu estou desenvolvendo a minha salvação? Como é que está valendo a pena eu vir para a igreja? Está valendo a pena eu orar? Está valendo a pena eu ler a Bíblia? Está produzindo mudança na sua vida? Glória a Deus. Está produzindo mudança? Então você está desenvolvendo a sua salvação. Gente, essa palavra muda muita coisa. Isso aqui é uma riqueza prática para a sua vida. Assim,
Gente, para mim, sinceramente, buscar a presença de Deus, eu quero para muitas coisas. Eu busco a presença de Deus para ter paz, eu busco a presença de Deus para ser mais sábio, eu busco a presença de Deus, muitas vezes, em determinadas situações, para uma decisão, mas eu busco a presença de Deus, eu desenvolvo a minha salvação, porque eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Gente, se você diz assim, como é que eu desenvolvo a minha salvação? Busca a palavra, pratica a palavra. E essa palavra de Deus está mudando o seu caráter. Glória a Deus, você está desenvolvendo a sua salvação. Pastor, antes eu me irritava e qualquer pessoa que me xingava, eu xingava 10 vezes mais. É impressionante, eu tenho buscado a Deus, eu tenho lido a Bíblia. É impressionante como eu estou mais calmo. Oi? Pastor, eu tinha um problema sério de imoralidade. Mas é impressionante como Deus tem tratado a minha vida. Opa, você está desenvolvendo a sua salvação. Pastor, é impressionante, eu mentia muito. Qualquer coisa eu mentia. Besteira, não precisava nem mentir. Mas sabe aquele negócio horrível? Mas olha, hoje é algo que eu tenho percebido como eu mudei. Pastor, se fosse tempos atrás, eu não perdoava não. Isso aí, tinha nem perigo, ia pagar. E eu ainda botava na justiça, triturava o cara, matava, eu ia para cima mesmo. Pastor, eu não sei o que aconteceu, mas Deus trabalhou na minha vida, porque eu não tenho mais raiva, não tenho mais. Ei, está mudando o seu caráter. Está mudando, tem coisas interiores na sua vida que está mudando. Gente, eu não estou falando de sermos educados, eu estou falando de sermos transformados. Hoje eu estava lendo esse texto e disse assim, eu estava orando, Senhor, eu não quero ser educado, eu quero ser transformado. Tem gente educada que não é transformada. Mas gente transformada é gente educada, é gente generosa, é gente amorosa, é gente um bocado de coisa. Concorda comigo, gente? Então, não é sobre, Evangelho de Jesus não é sobre educação, Evangelho de Jesus é sobre transformação. Deixa eu ler um texto aqui para você que eu acho incrível. Gente, Efésios capítulo 5, você pode ir comigo, Efésios capítulo 5, verso 1, diz assim, Efésios 5, verso 1, ele diz assim, sede imitadores de Deus como filhos amados e vivei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. O que é ser imitador? Entre vocês não deve haver o quê? Nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certo disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Tem herança no reino de Deus. Quando você vai no capítulo 4 do livro de Efésios, Efésios capítulo 4, verso 21, Efésios 4, versos 22. Quanto diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Gente, nós não estamos falando simplesmente de regras, concorda comigo? Aqui é mudança interior. Mudança interior. Como é que eu sei que
tá tendo crescimento na minha vida? Como é que eu sei que eu estou desenvolvendo a minha salvação? Como é que eu sei? Eu olhar para a minha vida e não apenas perceber educação, mas perceber o que, gente? Transformação. Aquela transformação interior. Não, pai, isso aqui não foi porque eu li um livro, isso aqui foi porque o Espírito Santo me transformou. Eu tinha uma mente, né? Talvez você possa ter algumas lutas do passado, está transformando. Ei, a busca com Deus, a palavra de Deus, a oração, a igreja, o GC, as conversas, a leitura, está mudando o seu caráter? Sim. Ei, então você está desenvolvendo a sua salvação. Está desenvolvendo a sua salvação. E aí aquela coisa muito sincera, a gente olhar para a gente passado no sentido de parâmetro, não é olhar para o passado no sentido de buscar condenação, ou buscar condenação não é uma palavra, né? Olhar para o passado e ser condenado, é olhar para o passado e ter um parâmetro. Rapaz, eu tinha isso, eu tinha esse vício, eu tinha isso aqui não faz parte da minha vida hoje. Não faz parte da minha vida hoje. Imoralidade não faz parte da minha vida hoje. Prostituição não faz parte da minha vida hoje. Mentira não faz parte da minha vida hoje. Indecência não faz parte da minha vida hoje. Pastor, eu tenho sido mudado. Mulheres, né? Aquela coisa, isso aqui, por favor, não é sobre regra, é sobre mudança de caráter. Ah, pastor, eu botava um vestido para provocar. Hoje, quando eu ponho um vestido, uma roupa, eu escuto uma voz dentro de mim, isso que não está correto. Ah, pastor, qualquer mulher, qualquer conversinha, eu já via ali e já dava uma piadinha, isso aqui não faz parte da minha vida hoje. Ei, está mudando o caráter, está mudando o seu interior, está mudando a sua vida, está valendo a pena a leitura, está valendo a pena a busca, está valendo a pena. Isso, você está desenvolvendo a salvação, você está cooperando com o Espírito Santo, assim como o médico diz para eu fazer, ele diz, eu faço, ele orienta e eu faço, eu estou cooperando com o médico. Ei, eu estou cooperando com o Espírito Santo, tem a palavra, ele me fala, ele me dá graça, ele me ajuda, eu estou cooperando com o Espírito Santo. Parabéns, você vai ver coisas maravilhosas na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Como é que eu sei? Está valendo a pena buscar, está valendo a pena a palavra, está valendo a pena. Como é que eu desenvolvo a minha salvação de forma prática? Quando crescemos em temor e tremor diante de Deus. Temor e tremor diante de Deus. Provérbios capítulo 8, verso 12, uma das coisas que eu amo, não é? É a definição de temor. Provérbios 8, 12. Temer o Senhor, olha aqui, gente, temer o Senhor é o que, gente? Odiar o mal. 8, 12. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Temer o Senhor é odiar o mal. Como é que eu desenvolvo a salvação? Ei, hoje você tem raiva do pecado, você tem nojo do pecado. Assim, literalmente, você diz assim, não faz parte mais de mim. Estão entendendo, gente? Deixa eu te falar uma coisa, hoje são coisas bem práticas na sua vida, que você vai dizer assim, sabe uma coisa, eu vou, é isso que eu vou buscar, eu vou obedecer agora a palavra.
praticar a palavra de Deus. Mas também não é só praticar, é praticar, mas essa prática produzindo. Eu vou buscar a Deus, eu vou pedir ajuda ao Espírito Santo, eu vou para a igreja, eu vou falar com as pessoas, eu vou buscar a Deus, mas para quê? Para ter transformação interior. Mas também eu vou cooperar com o Espírito Santo, eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou buscar a palavra de Deus. Para quê? Para produzir o que na minha vida? Temor a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, uma oração que todos nós deveríamos fazer. Espírito Santo, coloca na nossa vida o temor do Senhor. Espírito Santo, coloca na nossa vida o temor do Senhor. E aí, quando você vai ver na definição do livro de Provérbios, diz que temer a Deus é odiar o mal. Não, pastor, eu ainda tenho uma amizade ali com as coisas erradas, eu ainda tenho uma amizade com coisas assim. Ei, vem cá, você não está levando Deus a sério. E aí eu quero, numa definição que eu amo, o que é temer a Deus? É levar Deus a sério. O que é levar Deus a sério? Ei, pecado é pecado, palavra é palavra, santidade é santidade. Ei, Deus leva a sério determinados assuntos, e eu preciso levar a sério determinados assuntos. É a mesma coisa do Gil falar uma coisa para mim, ele tendo autoridade, não é? O Gil é meu contador, ele tem autoridade, pastor, faz isso aqui. Eu digo assim, não, que é isso? E eu, não, vou fazer do jeito que eu quero. Mas pastor, assim, se você fizer, tudo bem, mas vai dar problema com o fisco. Não, tá bom, ok. E aí ele manda, eu não faço, ele manda, eu não faço. Ei, gente, já pensou? Ele não vai fazer isso comigo, tá certo? Mas no mínimo ele vai dizer o seguinte: rapaz, não vou mais dar o quê? Não vou mais falar com o Costa Neto não, porque ele não segue. Deus é Deus, gente, Deus não é gente não. Mas quantas vezes a gente faz isso com Deus? Deus vai deixar para lá, você não tem problema não, você não vai acontecer nada comigo, Deus é misericordioso. Mas Deus jamais vai ser contra o que Ele falou. Ele é misericordioso, mas Deus jamais vai ser contra o que Ele falou. Concorda comigo, gente? Então, o que é temer a Deus? É levar a Deus a sério. O que é que Deus falou? Eu vou seguir. O que é que Deus falou? Eu vou praticar. O que é que Deus falou? Eu vou levar a sério. O que é que Deus falou? Isso aqui tem consequência, eu vou levar a sério. E temer ao Senhor jamais vai produzir medo no seu coração, mas vai produzir respeito no seu coração. Vou repetir: temer a Deus o temor do Senhor não vai produzir medo na sua vida, vai produzir respeito a Deus na sua vida. Então, e quando eu temo ao Senhor, o que acontece? Coloca aí Provérbios 9:10. Provérbios 9:10. Eu acho lindo esse texto, né? Provérbios capítulo 9, verso 10. No temor do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo entendimento. E o conhecimento do santo entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios ainda, capítulo 19, verso 23. Provérbios 19, 23. Diz o seguinte: meu Deus, o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O temor do Senhor, o que é que ele fala, gente? Conduz à vida. Quem o teme pode o que, gente? Pode descansar em paz, livre de problemas. Como é que eu desenvolvo a salvação? Eu desenvolvo a salvação quando eu obedeço a palavra de Deus. Eu estou cooperando com Deus, eu estou cooperando com o Espírito Santo. Eu estou dizendo assim: Espírito Santo, eu estou fazendo a minha parte, estou colocando em prática. A palavra está à minha disposição, o Espírito Santo está na minha vida, eu estou cooperando com Deus. Mas eu desenvolvo a minha salvação quando esse buscar, esse orar, a leitura
muda o meu caráter. Eu quero mudança de caráter, eu quero mudança de vida. Som do meu coração, vê se há em mim, se há algum caminho mau. Guia-me, Senhor, muda a minha vida, mudança de caráter. Mas também eu desenvolvo a salvação quando eu percebo na minha vida o quê? Temor a Deus. Temor a Deus. E aí o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? Levar Deus a sério. E quando eu levo Deus a sério, eu odeio o mal. Eu amo o que é bom, eu amo o que é justo, eu amo o que é verdadeiro. E quando eu amo o que é verdadeiro, quando eu amo o que é justo, o que é que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia afirma? Eu vou viver em paz, eu não vou entrar em confusão. Deixa eu ler mais um texto, 22:4, Provérbios 22, verso 4. A recompensa da humildade. Olha esse texto, gente. E do temor do Senhor são o que, gente? Riqueza, honra e a vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Desenvolva a salvação para você temer a Deus. Tremer no sentido de respeito diante de Deus. O que é que vai acontecer? Riquezas, honras e a vida. As duas coisas eu quero encerrar. Desenvolver a nossa salvação quando separamos claramente o mundo, o pecado e o diabo. Quando nos separamos, né? E separamos claramente o mundo, o pecado. Quando nos afastamos, na verdade, quando nos afastamos do mundo, do pecado e do diabo. 1 João, capítulo 2, versos 15 em diante. 1 João, quero ler com vocês, 1 João 2, 1 João 2, 15 em diante. Não se disperse. Diz assim: não amem o mundo. O que é mundo aqui, gente? Sistema, valores, princípios. Não amem o mundo, nem o que nele há. O que há no mundo? Quais são os princípios, os valores que existem na nossa sociedade? E aí ele fala: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é que eu desenvolvo a salvação? O que eu estou fazendo? Está valendo a pena? A minha busca, a minha oração, o temor do Senhor. Vem cá, o meu relacionamento com Deus está me afastando desse sistema? Opa, tá? Ei, você está indo bem. Você está indo bem. Gente, a gente precisa. Isso aqui é muito sério. Porque a gente é bombardeado hoje com muitas informações. É um filme que a gente nem imagina, tão belo, tão gostoso, a gente ri, mas no fundo tem uma mensagem ali maligna e completamente contra a palavra de Deus. E daqui a pouquinho a gente diz assim: não, mas não tem problema isso, não tem problema aquilo. Não, isso aqui não tem problema meu filho fazer, não tem problema não, isso aqui não tem problema nenhum. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa: a gente precisa desenvolver a salvação para perceber que pecado é pecado, que mentira é mentira. A gente precisa de uma intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus, para dizer o seguinte: que o sistema desse mundo está falido. Ei, gente, a orientação sexual desse mundo está falida. A orientação de educação de filhos está falida. Gente, a orientação sobre família desse século, dessa sociedade, a orientação é uma falência total. Falência total. Os valores dessa sociedade com relação a família, sexualidade, dinheiro, está falido. Como é que eu desenvolvo a salvação? E, gente, quando a obediência à palavra de Deus,
Produz em mim o que? Prática da palavra de Deus. Produz em mim transformação de caráter. Mas produz em mim amor à palavra de Deus. Mas produz na minha vida também o que? Eu não quero conversa com essa sociedade, eu não quero conversa com esses valores, eu não quero conversa, eu estou além, porque eu sigo a palavra de Deus. Mas também o desenvolver da minha salvação precisa me afastar desse mundo completamente, mas também precisa afastar do pecado, gente. Romanos 6, você pode ir comigo, Romanos capítulo 6, versos 1 a 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que em todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos o que, gente? Sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos escravos do pecado. E aí eu quero no 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu desenvolvo a salvação quando eu percebo que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu quero dizer uma coisa, eu quero dizer com muito cuidado, escuta aqui para você pegar isso. Eu acredito que quando a gente tem relacionamento com Deus, vida transformada, caráter transformado, tem uma coisa que acontece: pecado passa a ser uma decisão e não um domínio. Vou repetir: pecado passa a ser uma decisão e não mais um domínio, uma escravidão. O que a Bíblia diz que nós não somos, ninguém diga que somos tentados, porque Deus não tenta ninguém. Somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa atrai, pega e destrói, e dá luz ao pecado, e o pecado à morte. O que é pecado? Na nossa jornada de desenvolvimento da salvação, é um tropeço. Eu tropecei, né, Samuel? Foi uma bobeira. Foi estrutura, ainda eu estou em processo, mas eu não sou dominado por isso. Não, isso aqui não domina mais a minha vida. Isso aqui é uma questão de decisão, porque eu já morri com Cristo, eu já fui ressuscitado com Ele. Quem foi batizado aqui já, gente, quem já se batizou, levanta a mão. Então você morreu no batismo, como Cristo morreu naquela cruz, e nós fomos ressuscitados para uma novidade de vida. Desenvolver a nossa salvação nos faz o quê? Nos afastar do mundo, nos afastar do pecado e nos afastar completamente do diabo. E eu fecho dizendo assim: quando desenvolvemos a nossa salvação, quando dependemos da graça de Deus, quando dependemos da graça de Deus. E eu quero ler uma frase de Agostinho, diz assim: nós desejamos, mas é Deus quem implanta em nós esse desejo. Portanto, agimos, mas é Deus quem age em nós. Quando a gente vai ler novamente, o texto do começo, ele diz assim: assim, amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Como é que eu percebo que eu estou crescendo? Eu tenho maturidade cristã
Quando é que eu percebo que eu estou sendo transformado? Como é que eu percebo que eu estou no temor do Senhor? Como é que eu percebo que eu estou fora, embora no mundo, mas eu não pertenço a Ele, embora no mundo, mas o pecado não mais me escraviza? Como é que eu pertenço? É porque, embora cooperando com Deus, eu vejo que essa cooperação é graça de Deus. Embora eu venha realizar, essa realização continua sendo graça de Deus. Eu dependo da graça de Deus para desejar, eu dependo da graça de Deus para realizar, eu dependo da graça de Deus para colocar na minha vida o desejo de querer agradá-lo, e eu preciso da graça de Deus para fazer com que aquilo que eu desejo, agradar a Deus, possa acontecer. E o que é que eu quero dizer? Quando o meu desejo for o desejo de Deus, quando o meu realizar for o realizar de Deus. Ei, gente, a minha salvação, a minha maturidade, a minha vida com Deus, ei, você está indo bem. O céu vai ser o seu lugar. A eternidade está preparada para você. Vida, honra, riqueza, graça, ei, alegria. Você não tem noção o que é que você vai desfrutar. Não pare, desenvolva, não pare, assuma a responsabilidade, mas saiba que isso é graça de Deus.